Queridos irmãos, hoje nós vamos passear um pouco pelo livro de Abacuque. Então eu já aviso logo para você procurar na sua Bíblia, porque nem sempre a gente prega sobre Abacuque, né? Quem está com o celular fica um pouquinho mais fácil. Você só clica lá, livro de Abacuque. Nós vamos realmente passear pelo livro. Eu não sei se você já passou por aquela situação onde você fala, até quando, Senhor? Eu não aguento mais essa situação que eu estou passando. Até quando, Senhor? Até quando eu preciso enfrentar essa luta que eu tenho na minha frente? Até quando esse meu casamento que está tão destruído, com tantos machucados na minha vida, até quando eu preciso sofrer isso? Até quando vou ficar desempregado? Eu preciso trazer sustento para minha família. Até quando vai durar essa crise financeira na minha casa? Até quando os meus filhos vão continuar nesse caminho longe de Deus, me trazendo tanta preocupação, tanta tristeza? Até quando essa doença vai ficar me martirizando, meu corpo, destruindo a minha saúde? Até quando? E exatamente essa é a pergunta que o profeta Abacuque faz para Deus. E eu quero olhar com vocês nesta noite como Deus trabalha a vida e o coração de Abacuque, dando uma resposta a essa pergunta, de forma muito inesperada, não como nós esperaríamos ou daríamos a resposta. Deus tem a maneira dele tratar com Abacuque. E se vocês olharem nos versos 2 e 3, o profeta faz a sua queixa a Deus. Até quando, Senhor? Capítulo 1, versos 2 e 3. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Já se sentiu assim? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Parece que a gente ora, a gente procura a Deus, e a gente só recebe um grande silêncio. Parece que eu estou só. Parece que ninguém está me ouvindo. Parece que essa minha fé, as minhas orações não passam do telhado. Me sinto só. Eu me sinto solitário. Para fora, às vezes, sorrindo, mas para dentro, rasgado meu coração. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? E agora o profeta, ele cita diversas situações: violência, sem que traga salvação. Porque me fazes ver injustiça e contemplar maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. O profeta aqui, ele ora a situação na qual ele está, ele ora para a sua nação, ele olha para o seu país, e ele só enxerga violência, injustiça, maldade, destruição, luta, conflito. Até quando? E o grito de socorro parece que fica preso na sua garganta, porque ele grita, ele clama ao lugar certo, que é Deus, mas ele não recebe resposta. Não me ouves? Parece que o mundo virou um caos. Mais para frente, no versículo 4, ele vai dizer: a lei se enfraqueceu e a justiça nunca prevalece. Alvinho acabou de cantar aqui sobre a justiça de Deus. Mas o profeta não conseguia ver essa justiça de Deus naquele momento. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, diz Abacuque.
a voz do profeta parece não alcançar os céus. E os ouvidos de Deus parecem fechados ao clamor de Abacuque. Já se sentiu assim? Eu já me senti. Eu já passei situações na minha vida que eu falava, onde está Deus? Por que Ele não me dá uma resposta qualquer uma? Mas eu quero ouvi-lo. Mas depois dos versículos 5 a 11, Deus agora, depois de uma longa espera, Ele finalmente responde. Mas a resposta de Deus ao profeta Abacuque é mais perturbadora do que o silêncio que Deus tinha dado a Abacuque. Deus responde, versículos 5 e 6, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. E vai descrever aqui toda a ferocidade, todo o perigo que essa nação, os babilônios, representam para o povo de Deus, para o povo de Israel. Deus responde a Abacuque, revelando que uma nação ímpia, os babilônios, vão ser usados por Deus para disciplinar a Judá. E ele descreve essa nação como uma nação cruel, como uma nação impetuosa, uma nação que zomba de reis, uma nação que trata a sua própria força como um Deus, uma nação anticristã. Abacuque não estava pronto para essa resposta, porque ele estava clamando a Deus por socorro, por ajuda, e Deus agora responde para Abacuque, a minha ajuda vai vir, mas em forma de uma severa disciplina, que é a vinda do povo babilônico para destruir Israel. Eu fico pensando assim, nós também às vezes oramos a Deus, e a resposta que Deus nos dá é o oposto daquilo que nós pedimos para Ele. Já viveu isso? Você fala, eu quero ir, Deus fala, espera. Você fala, eu quero esse emprego, Deus fala, não, eu vou te dar o outro. Você fala, eu quero cura, e Deus fala, não. E foi exatamente isso que Abacuque viveu aqui. Deus, depois de um longo silêncio, responde para Abacuque, mas não responde da forma como Abacuque queria. Ao contrário, Deus responde exatamente o que Abacuque não queria ouvir. Isso jogou Abacuque numa tremenda crise. Uma tremenda crise de fé, de identidade, e ele começou a questionar muita coisa. E é perceptível no texto, nos versículos 12 a 17 do primeiro capítulo, que o profeta está em profunda angústia. Ele não entende mais a Deus. A sua fé foi abalada, porque ele cria num Deus que se eu peço por socorro, Ele vai me ajudar. E vai me ajudar da forma como eu quero. E no versículo 13 nós temos então
essa grande pergunta que não quer calar para Abacuque. Ele diz assim: Deus, teus olhos são tão puros, teus olhos não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras o perverso? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? A pergunta que Abacuque se faz é: como um Deus santo, um Deus soberano, um Deus bom, um Deus correto, como esse Deus pode aceitar o mal prevalecendo neste mundo? Mais ainda, como esse Deus pode usar uma nação ímpia para disciplinar o seu povo escolhido por Ele? Que ele entra em crise, ele fica perplexo, ele não consegue compreender isso. E na verdade, a impressão que dá é que Abacuque entra em profundo desespero. Toda aquela fé sobre a qual eu construí a minha religiosidade, meu relacionamento com Deus, está desmoronando. Eu sempre acreditei que Deus nunca permitiria nada acontecer ao seu povo, que o seu povo seria protegido de todas as realidades e situações. E meus amados irmãos, talvez nós não pensamos como Abacuque, mas nós também corremos o risco de ter um relacionamento com Deus, que é um relacionamento de receber as bondades de Deus. Eu creio em Deus porque Ele é bom para mim. Eu creio em Deus porque Ele resolve os meus problemas. Eu creio em Deus porque Ele me cura. Eu creio em Deus porque Ele me dá emprego. Eu creio em Deus porque Ele resolve tudo aquilo que eu não consigo resolver. E isso é uma verdade. Deus pode fazer isso. Mas Deus quer um relacionamento conosco, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E exatamente essa era a crise de Abacuque aqui. O relacionamento de Abacuque com Deus era um relacionamento sincero, mas era pautado na expectativa de ação que Abacuque tinha em relação a Deus. E quando Deus não responde da forma como Abacuque esperava, isso abalou sua fé. Isso abalou profundamente a sua fé. E aí é tão bonito ver agora no restante do livro de Abacuque, como Deus vai trabalhando este coração do profeta. Se a primeira reação de Abacuque foi uma reação de espanto, de perplexidade, de desespero, de incompreensão, Abacuque agora cai em si e Deus vai ministrando a ele. No versículo 12, nós vemos Abacuque falando: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Abacuque começa a olhar a situação, não pela sua perspectiva de querer uma resposta imediata, mas ele começa a olhar a vida, a situação toda que ele estava passando, pela perspectiva de Deus.
tu designaste. Não foge ao teu controle. Ó rocha, determinaste. Mesmo nas situações mais incompreensíveis para nós, Deus tem um propósito. Talvez eu não compreenda Ele. Talvez eu não entenda o porquê daquela situação. Mas Deus tem um propósito e ela não foge ao seu controle. Tu designaste. Tu determinaste, ó rocha. E aí no capítulo 2, versículo 1, Abacuque vai caindo em si. Ele agora sobe à presença de Deus e coloca todas essas causas que ele tem nas mãos de Deus. Olha que lindo o versículo: ficarei no meu posto de sentinela. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. Eu não sei o porquê isso vai acontecer ou está acontecendo. Mas eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Em vez de Abacuque dar as costas para Deus, porque Deus não respondeu da forma como ele esperava, porque tudo aquilo que Deus estava fazendo é incompreensível para Abacuque, Abacuque toma a decisão certa. Ele fala: eu permanecerei de joelhos perante ti. Eu continuarei levando a minha queixa a ti. Eu não vou abandonar o meu posto de sentinela, nem tomarei e continuarei tomando posição sobre a muralha. Aqui é aquela imagem, cidades muradas, o inimigo chegando e o sentinela está lá, de olho, para ver o que vai acontecer. Os irmãos, eu não sei as situações de vida que você está vivendo, mas essa atitude de Abacuque aqui é uma atitude muito madura de um cristão. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreendo, eu continuo levando as minhas queixas, mesmo que eu brigue com Deus, mas eu estou brigando com Deus, eu levo a Ele a minha queixa, eu não dou as costas para Ele. Pela oração, podemos apresentar a Deus as nossas mais profundas angústias. Pela oração, também podemos alcançar discernimento dos propósitos de Deus. O que nós não podemos é sair desta posição de sentinela, de guarda na muralha, de abandonar o nosso posto, mesmo que eu não compreenda tudo o que está acontecendo, mas é meu papel continuar clamando, intercedendo, levando a queixa ao Senhor, certo de que Ele tem uma resposta para ela. Ele tem. E aí é muito interessante que quando o Abacuque toma essa decisão, de mesmo não compreendendo tudo que Deus está fazendo, prometeu a fazer, mas permanecer fiel ali, perante o Senhor, clamando pelo seu povo, Deus faz uma grande revelação a Abacuque. E é muito comum que isso acontece. Quando nós estamos naquelas crises existenciais profundas, é ali que normalmente nós conhecemos a Deus de forma mais profunda também. Que as nossas raízes vão lá embaixo buscar água.
onde nós vamos ter solidez na nossa fé. E muitas vezes nessas situações mais difíceis da vida, Deus fala com Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, ela não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, Abacuque: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Deus responde para Abacuque e fala: olha, o que está para acontecer vai acontecer. Vai haver sofrimento, vai ser uma situação difícil, mas não desanime. Não entregue os pontos, mesmo que demore um pouco, vai acontecer. E tenha certeza que o justo viverá pela fé. Você tem um futuro. O justo viverá pela fé. Eu vou usar essa nação agora para disciplinar o meu povo, mas tenha certeza, esse não é o fim da história. Meu querido, não sei o que você está vivendo, mas essa situação que você está vivendo não é o fim da história. É temporário, é passageiro. Pode até ser o fim da história neste mundo, mas não é o fim da história na eternidade. Ele traz socorro, Ele está no controle, Ele conhece o que o seu povo passa. E é muito interessante que aqui nós temos pela primeira vez na Bíblia essa expressão: o justo viverá pela fé. Percebam, Abacuque, num momento de crise, sem esperança, sem expectativa, ele recebe uma palavra, uma revelação, uma visão de Deus. Essa frase, o justo viverá pela fé, que vai ecoar por todo o Novo Testamento. É uma das frases mais citadas no Novo Testamento. Uma frase que Abacuque recebeu no momento de maior crise que ele estava vivendo. Essa frase é a famosa frase que vai aparecer em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito lá em Abacuque: o justo viverá pela fé. Essa frase foi utilizada por Paulo também em Gálatas 3:11. É evidente que ante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10, versículos 35 a 38. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança que vocês têm. Mesmo se tudo está desmoronando ao seu redor, não abra mão da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e Ele não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Mais para frente ele diz: nós, porém,
não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vocês percebem como a perspectiva de como olhar para esse problema muda agora em Abacuque? O problema persiste. Os babilônios vão vir. O povo de Israel vai passar por um momento difícil. Mas Abacuque tem uma esperança. Abacuque tem uma esperança que vai além desta situação. Ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que o Senhor permitiu, determinou, designou que assim acontecesse. Mas ele sabe também que Deus não abandona o seu povo, que Deus fortalece no momento da luta, da crise, e que Deus sustenta o justo para que ele não retroceda. Ele sustenta o justo para que não seja destruído. Ele sustenta o justo para que ele viva pela fé. Meus queridos irmãos, isso é uma verdade tão profunda que nós precisamos deixar ela penetrar no nosso coração. O justo não vive pela situação. O justo não vive porque tudo está bom. O justo não vive porque todos os seus anseios e desejos são respondidos. O justo viverá pela fé. Pela fé que temos vida. Pela fé que alcançamos vitórias em Cristo Jesus. Pela fé que nos dispomos a prosseguir, na certeza de que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. E por isso que Paulo pode dizer, tudo isso que estamos passando aqui é passageiro. Mas no final, nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Abacuque passou por todo esse processo de transformação da sua visão em relação a Deus. E no capítulo 3 nós percebemos como Abacuque agora começa a dialogar com Deus de uma maneira totalmente diferente. É como se o coração de Abacuque foi transformado, a sua cosmovisão de Deus foi mudada. Abacuque agora entra na presença de Deus no capítulo 3, versículo 2 e fala: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, agora eu tremo diante dos teus atos, Senhor. No começo, Abacuque estava exigindo. Abacuque queria ditar o que Deus tinha que fazer. Agora Abacuque se humilha perante Deus e fala: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, agora eu tremo diante dos teus atos. Tu és Senhor, tu estás no controle. Eu reconheço isso. Eu reconheço que eu não tenho controle de nada na minha vida. Tu és Senhor. Tu és Deus. E porque assim é, eu tenho esperança em Ti. Olha como continua. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia.
reconhecendo que o Senhor está no controle da situação e não eu, que Ele sabe melhor o que é bom para mim do que eu crio esperança neste Deus. E eu tenho a expectativa de que Ele intervenha novamente para salvar o seu povo. E Ele cria expectativa, como diz o versículo 3, que a sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Pensem bem comigo. Abacuque está esperando que os babilônios cheguem e destruam Judá. Mas ele já está enxergando além deste acontecimento, agora na expectativa de ver a glória de Deus cobrindo os céus e o seu louvor enchendo a terra. Abacuque deixa de ter uma visão meramente do problema terreno que ele vive e começa a ter uma esperança eterna, que vai muito além disso que estamos passando. No versículo 4 a 15 do capítulo 3, ele vai dizer: o seu esplendor, o esplendor de Deus, era como a luz do sol. Raios lampejavam em sua mão, onde se escondia o seu poder. Mais para frente, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Mais para frente ele diz: os caminhos dele são eternos. E um pouco mais para frente: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés. Vocês percebem que Abacuque, de repente, não está mais tão fixado na desgraça que estava por vir. O seu olhar agora sobe para Deus, e no que Deus faz, Ele já fez e Ele continuará fazendo. E aí, meus queridos, vem aquele famoso texto que nós tão bem conhecemos. Eu queria ler juntos, aqui a partir do versículo 17 até o versículo 19. Abacuque 3, versículo 17 a 19, porque vocês vão entender este texto agora com um olhar totalmente diferente. Abacuque chega no final do seu diálogo com Deus, dizendo o seguinte, vamos ler juntos? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo que tudo aparentemente que dá sustentabilidade, isso aqui são os bens das pessoas, era disso que eles viviam. Mesmo que tudo aquilo que eu coloco normalmente a minha confiança desabe, meu emprego, minha saúde, minha família, meu país, meu banco, minha conta, mesmo que tudo desabe, ainda
assim. Ainda assim, tenho alegria no Senhor. Ainda assim, eu exultarei no Senhor da minha salvação. Mesmo que tudo desmorone, não é a situação que vai me tirar da presença de Deus. Mesmo que eu esteja num leito de doença, mesmo que eu não encontre solução para minha família, mesmo que eu passe por crises financeiras severas, mesmo que o meu menino não saia das drogas, mesmo que eu sinta essa solidão tremenda na minha vida, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele não deixou ser o Deus da minha salvação, e Ele pode interferir em qualquer momento, e eu tenho essa expectativa, mas a minha relação com Deus não depende da ação dEle, e se a minha relação com Deus é porque Ele é Deus. Mesmo que tudo isso que me dá segurança desabe, o Senhor, o soberano, é a minha força. E mesmo que eu não tenho, aparentemente, do que me alegrar neste mundo, por tudo que eu estou passando, pela expectativa de tudo de mal que está acontecendo, mas no Senhor, na alegria do Deus da minha salvação, na força do meu Senhor, Ele faz os meus pés como servos, e faz-me andar em lugares altos. Vocês percebem que Abacuque aqui percebe que estar perto de Deus, andar em lugares altos, não tem nada a ver com as coisas deste mundo estarem todos ótimos, e sim tem a ver com a minha relação com este Deus. E Abacuque, ele entende isso. E nós sabemos que os babilônios vieram. E nós sabemos que eles destruíram Judá. E nós sabemos que o povo sofreu muito. Mas nós sabemos também que Deus preservou o seu povo, que Ele cuidou deles durante todo o cativeiro, que Ele restaurou eles e que Ele continua guardando e cuidando eles. E essa promessa é para você também, e é para mim também. Mesmo que, ainda assim, eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, e faz-me andar em lugares altos. Se você entrou nesta igreja hoje, lá embaixo, lá no chão, se rastejando no pó, Deus quer te levar para lugares altos. Ele quer te levar na sua presença, e que você viva nesta noite, apesar de todos os problemas, o refrigério que só a alegria no Senhor pode trazer. Se agarre nele
Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Ele está no controle de tudo. Ele te ama. Ele quer que você entregue completamente sua vida para Ele. Ele quer que você confie nele, não pelo que Ele faz, e Ele faz, mas por quem Ele é. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muitas vezes nós não te entendemos, Senhor. Nós passamos situações na nossa vida que nós não compreendemos. E nós precisamos passar por um processo muito parecido como Abacuque passou. De conhecer-te, não de ouvir falar, mas de conhecer-te face a face. Deus meu Deus, compreendemos quem Tu és, Senhor, que a Tua visão é muito maior do que a nossa. Os Teus propósitos vão além daquilo que nós conseguimos compreender. E mesmo assim, Tu te importas comigo. E Tu estás no controle. Mesmo que tudo parece tão horrível ao meu redor, sem perspectiva, sem esperança. Mas Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha alegria. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha força. Tu me fazes andar em lugares altos. E por isso do Senhor eu posso me alegrar, mesmo quando ao redor de mim tudo está desmoronando. Querido Deus e Pai, visite agora os meus irmãos, querido Deus. Tu conheces o clamor dos seus corações. Traga agora essa alegria, traga essa força, e traga, ó Pai, esse elevar do nosso espírito até Ti, para que nós possamos juntos falar, mesmo que, ainda assim, minha confiança está no Senhor, em nome de Jesus, amém.